Olá, gente, vamos falar agora aqui, certo, da mitose e da meiose. Continuando aqui a aula de citologia, agora vamos para a divisão celular. Então, mitose, né? Divisão celular. Então, nós temos basicamente dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. O que é a mitose? A mitose é o tipo de divisão que ocorre nas células somáticas do corpo, em que uma célula-mãe dá origem a duas células filhas com a mesma carga genética, ou seja, com a mesma quantidade de cromossomos, e são idênticos, então não vai ter aí uma diferença geneticamente falando. Então a mitose, ela vai ter a função de repor as células, certo, somáticas do corpo. Estão aí muito envolvidas com o processo de crescimento, certo, e de regeneração tecidual. Então é um processo que está envolvido aí na renovação de tecidos, certo? Ocorre em células somáticas, repito, e é um processo equacional, ou seja, eu tenho uma célula que vai se dividir, vai dar origem a duas células com a mesma carga genética, idêntica. Já na meiose, esse processo é diferente. Meiose é outro tipo de divisão que ocorre nas células germinativas, ou seja, óvulo para mulheres e espermatozoides para seres do gênero masculino. E nós temos duas meioses, a meiose 1, a meiose 2. A meiose 1 ela é reducional, a meiose 2 ela é equacional. A gente vai ver isso melhor na própria meiose. Mas que fique de antemão que a meiose ela ocorre nas células germinativas, ou seja, células reprodutivas, e ela tem a ver muito aí com a variabilidade genética. Então aqui nós temos o ciclo celular, ok? E antes que uma célula entre em mitose, ela vai passar por um processo chamado intérfase. Na intérfase vai ter a fase G1, G2 e fase S. Na fase G1, a célula vai aumentar de tamanho, vai ter um processo. Na fase S, que vai ocorrer aí a duplicação do DNA, e na fase G2 vai ter todo um processo de observação, certo? Aí sim a célula está pronta para entrar em mitose. A mitose ela tem 4 fases, no caso são 5 fases em total, certo? Que são prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Então vamos lá. A intérfase, certo, é a fase que antecede, no caso, a mitose. Então nós temos aqui a prófase da mitose. A prófase é a fase inicial da mitose, em que vai ocorrer o quê? Em que vai ocorrer a descondensação, certo, do material genético, certo? Então vai ser muito da prófase, certo, essa característica. Mas aí vai ter o quê? Vai ter o início da condensação desse DNA, certo? O início dessa condensação, e também vai ter o quê? Vai sumir aí o núcleo. Na anáfase, o que ocorre? Quer dizer, na metáfase, que é a segunda fase, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o grau máximo de condensação desse material genético, e vão estar aí no centro, certo, na placa equatorial da célula, todos os cromossomos. Então, além deles estão altamente condensados, vão estar no centro da célula, na placa equatorial. Isso na metáfase. Na anáfase, que é a terceira fase da mitose, vai ocorrer o quê? A migração das cromátides irmãs para as
periferia, certo? Para os polos da célula, como podem ver aqui na anáfase. E vai ocorrer também o rompimento do centrômero. E na telófase, o que ocorre é o quê? Ocorre que esses cromossomos, eles ficam em cada polo, certo, da célula para que ocorra a citocinese, a divisão da célula como um todo. E aí vai reaparecendo o núcleo, certo, a formar cada célula. Então aqui a citocinese, ocorre a divisão total das células, ou seja, formou duas células com a mesma quantidade de cromossomos, a mesma carga genética. Já na meiose, o que ocorre? O que ocorre é uma célula que no final da origem há 4 células, porém com um número com a metade de cromossomos para cada célula em comparação com a célula mãe. Então aqui, ó, nós temos a meiose 1, a meiose 1, aí vai ter a prófase 1, certo? Que vai ter as suas subfases, a gente não vai tanto ver elas. Assim como na mitose, nessa fase ocorre a duplicação do DNA, certo? Com certeza. Pronto, então a prófase 1 da meiose 1, nós temos o que? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Certo? Essas são as subfases da prófase 1. E uma das mais importantes é a subfase paquíteno, que é a terceira subfase, certo? Em que ocorre o crossing over, a permuta gênica, a troca, certo, de material, e que dá aí essa diversidade dos seres vivos, certo? Que dá aí essa variabilidade genética. Então, assim como na prófase 1, certo? Ela vai ter alguns pontos, certo? Muito delas, mas no mais vai ocorrer também, em algumas fases, alguns eventos que acontecem na prófase da mitose, certo? Na metáfase 1 vai ocorrer o que? Os homólogos, eles vão se parear, certo? Na placa equatorial da célula, ou seja, vão ficar no centro da célula esses homólogos. E aí isso também ocorre na mitose, ele ficar no centro. Na anáfase 1, os homólogos vão ser puxados para as periferias, certo? Para os polos da célula, e isso também ocorre, né, na anáfase da mitose. O que também não se difere aqui na quarta fase, que é o que? Telófase, em que esses cromossomos vão ser, né, puxados e ficar nos polos também. E aí reaparece o núcleo. Aí entra então na meiose 2. Note que uma célula somática, ela vai ter 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Ok. Na célula germinativa, de início, antes que ela se divida, no caso, vai ter também esses 46 cromossomos. Mas no final dessa célula, que vai gerar realmente o óvulo ou o espermatozoide, a célula mãe tem 46, mas vai gerar células com 23. Então, na meiose 1, eu tinha o que? Na célula mãe, 46 cromossomos. Dividiu para duas células filhas, cada uma com 23 cromossomos. Por isso a gente fala que a meiose 1 é reducional, porque eu reduzi o número de cromossomos de uma célula mãe para a célula filha. Na meiose 2, ela é equacional, porque isso não vai ocorrer de ficar com menos ainda, porque agora as duas células mãe, né, intermediárias, já tem 23 cromossomos. Vai originar 4 células filhas que também vão ter 23 cromossomos. Então, a meiose 2, ela é equacional. Certo? Então, tudo isso vai ocorrer também nas fases, porém, certo? De uma forma agora equacional.